Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar relatando para vocês como foi a experiência de estar levando minha filha para perícia médica no INSS, tá bom? Em um outro vídeo eu já relatei como foi a avaliação social, então você fica nesse vídeo e assiste o vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Alcicleide e aqui nesse canal eu divido com vocês um pouco da minha experiência como mãe de primeira viagem. Esse canal é aberto para que a gente troque experiências. Se você quiser deixar nos comentários sua experiência, se você também tiver apreensivo e for passar por a perícia médica ou pela avaliação social, eu vou dividir um pouco como foi a experiência da minha filha, né? Eu com minha filha lá no INSS. Então, fica aí no vídeo. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrita, tá? E me seguir nas redes sociais. Minha gente, o que é que acontece? Eu relatei para vocês a questão da avaliação social, todo o processo que eu tô passando, né, com a avaliação social, porque eu já vou adiantar para vocês que o problema de Eloane foi com a avaliação social e não foi com a perícia médica, mas aqui eu vou estar relatando como que foi a perícia médica, né? Porque a gente vai para o INSS e já vai com medo, né? Todo mundo relata que eles são muito brutos, eles são muito ignorantes, eles não dão atenção, eles não querem saber. E realmente, eu aconselho você que se você for para a perícia, você fale o que for necessário, responda o que for perguntado, apenas o que for perguntado, não faz choradeira, não exagera, não faz muita coisa, porque realmente eles não querem saber de nada disso, tá, minha gente? A perícia social, a avaliação social de Eloane foi feita na cidade de Caruaru, Pernambuco, e a perícia médica só tinha vaga, né, para Caruaru, ia demorar bastante, lá para o mês de abril desse ano de 2024. Então, eu remarquei a perícia para outra cidade, chamada Gravatá, aqui em Pernambuco, tá? Então, a gente foi para Gravatá, estava marcado para 7 horas da manhã, a gente chegou muito antes, porque eu moro no sítio, a gente acordou 4 horas da manhã e a gente saiu muito antes para a gente chegar no horário da perícia, né? Porque eu tinha medo de chegar atrasada. Eloane foi a primeira a ser atendida. Foi perguntado se ela tinha identidade já, então vai sabendo que precisa, porque teve um caso lá de uma mãe que foi com a criança sem identidade, sem RG e não foi atendido, tá? Teve que remarcar a perícia por conta disso, porque a criança não tinha RG ainda, então é obrigatório. O RG de Eloane já veio, inclusive, com o símbolo do autismo, né? E com escrito transtorno do espectro autista, e ela tá ali gritando. Então, a minha experiência, foi bem tranquila, tá? Eu vou conversar com vocês como que foi lá dentro da sala, né? Chamou a senha, eu entrei com a Eloane, dentro da sala, era uma sala pequena, apertada, tinha uma prateleira e parecida com essa, só mudava a cor, tá, minha gente? Com alguns livros, eu não sei se era tipo prontuário, eu não sei, uma papelada. E nessas prateleiras aqui mais para baixo, né? As de cima estavam com livro e as daqui de baixo, elas estavam com os brinquedos, que eu não sei se é utilizado na perícia, eu não sei se para que finalidade eram aqueles brinquedos, se é para realmente observar a curiosidade e o comportamento da criança, né? Quando chegou na sala, a médica disse bom dia, me pediu para eu sentar, eu sentei, né, de frente a ela. Então, ela disse assim, olha, você pode ir falando para mim o número do CPF seu e da sua filha, porque a letra é muito pequenininha e eu não tô conseguindo enxergar. Aí, eu falei para ela os números, né, tudinho certinho. Então, ela disse assim, vamos lá, mãe. Aí, parou, né, de digitar e disse, vamos lá, mãe. O que é que Eloá tem? Aí eu disse, Eloane, doutora. Ela, tá, desculpa. O que é que Eloane tem? Ela era uma médica mais senhorinha, tá? Aí eu disse assim, autismo, doutora. Ela disse, tem laudo? Eu disse, tenho. Aí eu entreguei pra ela, né? Ela fez assim no laudo, minha gente, ó, no papel, jogou lá em cima da mesa e falou assim, eu quero ouvir de você, mãe. Esse é o momento que eu vou deixar você ficar à vontade. Fale pra mim como que é Eloane, como é o comportamento de Eloane, como é ela em casa e o que fez você desconfiar que Eloane era autista. Eu disse, doutora, a gente vem de uma investigação já longa, né? Porque ela passou um longo período de investigação e a causa maior que me levou, assim, a desconfiar que ela tem algum problema, não autismo, mas que ela tinha algum problema e que eu relatei para pediatra na época, foi o sono, tá? Então, minha gente, às vezes a gente vai com uma expectativa e acaba sendo outra, né? Por isso que é sempre bom a gente ir com a verdade e ir tranquilo. Então, se você for passar por isso, vai tranquilo. Fica ansioso, é normal. Eu fiquei. Logo eu que tenho crise de ansiedade. Mas a gente entrega na mão de Deus e quando a gente vai com a verdade, tipo assim, não tem a que temer, né? Não adianta você estar exagerando, dizendo que você tem uma coisa, um problema que você não tem, aumentando, né?
Eles não querem saber disso, chorando na sala, pedindo pelo amor de Deus, minha gente, eles não estão nem aí, eles não têm compaixão, sabe? Ela foi educada comigo, a médica, sim, ela foi muito educada, mas ao mesmo tempo ela foi muito fria, né? Ela foi muito profissional, né? Na dela, não foi muito igual uma consulta. Me pareceu, de certa forma, uma consulta, porque ela olhou Eloane não na questão do autismo, mas olhou Eloane em um todo, em todos os problemas de Eloane, no olho, no pé, na adenoide, em todos os problemas de Eloane. Ela olhou um todo, sabe? Mas não foi uma consulta porque ela não teve empatia, assim, para saber mais a questão de quanto que eu gastava, essas coisas. Até porque isso aí é visto pela avaliação social, né? Geralmente, quando a perícia médica é feita a primeira vez, o médico pode também fazer essas perguntas em alguns casos, e aí, dependendo do que ele constatar ali, ele já cancela a avaliação social e aprova seu benefício na cara, assim, de primeira, sabe? Sem precisar que você vá para outra avaliação. Mas não é em todo o caso, né? No meu caso, eu precisei ter as duas experiências, e foi bom eu ter passado por as duas, né? Para eu poder estar dividindo aqui com vocês, e também servir de experiência para mim. Então, eu fui falando para ela, né? Ela me deu, eu não esperava que ela me desse abertura, né? Eu não esperava, eu achei que ela ia olhar o laudo, ia olhar para Eloane e não ia me dar abertura para falar. Eu esperei ela me dar abertura, não fui falando, não fui interrompendo, só perguntei o que foi necessário, só respondi o que foi necessário, o que foi perguntado. Então, não fiquei falando demais, assim, para não entrar em contradição, porque às vezes a gente fala alguma coisa que elas entendem de uma forma diferente e às vezes a gente pode se complicar, né? Então, eu só respondi o que foi necessário, o que foi perguntado. Aí eu falei para ela, a questão maior de Eloane era o sono, doutora. Ela nunca dormiu e a gente achava que era rotina. E aí a pediatra mandou mudar a rotina, então a gente ficou em investigação mudando rotina. E eu voltava para a pediatra e nada adiantava. E ela não queria passar medicação. Até que ela estava vendo que o comportamento não estava melhorando, né? Então ela encaminhou para o neuro. Esse neuro é de onde? Aí eu falei, ele é do SUS, lá de Recife, do Hospital Agamenon Magalhães. Aí ela, tá. Aí olhou o nome, né? Ronaldo Beltrão. Aí escreveu lá, né? Fora isso, o que é que ela não tem mais, mãe? Eu disse, tem seletividade alimentar, doutora. O que é que ela come? Aí eu falei, come mingau de mucilon, leite, né? Com mucilon, mingau e banana e pouquíssimas outras coisas, doutora. Não aceita nada, não. Aí ela parou assim, olhou pra mim e falou assim, mas isso não é você que não quer dar comida a ela, não, né, mãe? Eu disse, não, doutora, porque como eu lhe falei, a gente vem de uma investigação longa e a pediatra também disse pra mim que poderia ser que ela estava preferindo pegar a mamadeira por a mamadeira ser uma coisa mais prática pra ela. Então, ela não queria ter o trabalho de estar mastigando. A mamadeira estava prontinha ali, era só ela tomar. E que era para eu deixar ela passar fome, para poder ela sentir vontade de comer outras comidas além da mamadeira. E você fez isso? Eu fiz. Aí eu não respondi mais, né? Aí eu esperei ela perguntar. Ela perguntou, e qual foi o resultado? O resultado, doutora, foi quase que ela foi parar na UPA com desidratação, porque ela não comeu nada durante o dia inteiro. Então, eu não vou deixar ela morrer de fome. Ela só quer o mingau dela, então eu dou o mingau dela. Ela digitou lá, né? É mingau de quê? Aí, mesmo assim, é mingau de quê? Um meio, sabe, um deboche, sei lá. Aí, os mingau de mucilon e banana. Aí, ela falou, banana? Eu disse, ó, e a banana, se a senhora entregar uma banana a ela, ela come igual um cachorro quente. Ela não come a banana como a gente, ela come a banana assim, ó. E a última película da banana, ela joga fora. Aí, ela digitando, ela parou, é o quê? Eu disse, Aí, pronto. Aí, ela continuou digitando lá e me fazendo umas perguntas. Depois ela falou assim, Eloane foi com óculos nesse dia, tá? Eu coloquei o óculos de Eloane nesse dia, porque eu queria provar que Eloane também tinha algum problema no olho, né? Só que Eloane ficava tirando o óculos toda hora, jogava no chão, então ela perguntou assim, mãe, esse óculos é de enfeite, é de brincadeira? Aí eu disse, não, doutor, esse óculos eu tenho um laudo constatando que ela é vesga. Ela disse, qual é o nome do problema? Aí, na hora, minha gente, me deu um branco, eu não sabia o nome do problema, não. Aí ela fez assim, deixa eu ver o olho dela. Ô, tia, olha pra mim, Eloane, nem aí. Ô, Eloá, 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 que ela errava o nome de Eloane sempre. A Eloane nem aí, né? Aí eu disse, é Eloane, doutora, Eloane. A Eloane olhou e tirou a visão rápido, sabe? Aquele olhar de lado assim, meio... Quando a Eloane olha de lado, ela fica vesga realmente, sabe? O olho dela meio que vira. Aí ela fez estrabismo, né, mãe? Aí eu disse, então ela constatou que Eloane tinha estrabismo, tá, minha gente? Aí, fora isso, tem mais o que, mãe? Aí eu disse, ela tem um probleminha no pé, que eu tenho um laudo do ortopedista, doutora. Cadê? Aí eu mostrei pra ela, ela passou o olho assim, aí disse assim,
O nome do problema que a Eloane tem, minha gente, é metartarso varo, tá? E depois eu vou falar sobre isso, porque muitas meninas estavam mandando mensagem deixando comentário nos vlogs, perguntando o motivo da Eloane estar usando essa bota. Se é porque a Eloane tem problema no joelho, se é porque o pé da Eloane o que é que acontece. Se você pesquisar o que é metartarso varo bilateral, tá no laudo escrito assim do ortopedista. Os pezinhos que eles não são pra frente, eles são virados pra dentro, então precisa do uso de bota. Na época que eu fui fazer a perícia, Eloane não tinha a bota ainda, tá? Porque eu tava sem condição de fazer a bota, não tinha comprado a bota ainda. Então eu disse, ó, doutora, ela precisa do uso de bota, como a senhora tá vendo no laudo aí, que ele disse que necessita do uso de bota, mas essa bota não foi feita ainda porque eu não tive condição de fazê-las. Tá bom. Pois coloque ela pra ela andar, pra eu ver ela andando, pra eu ver se o pé dela é torto. Ela queria constatar que realmente Eloane tinha os pezinhos tortos, né? Aí eu colocava a Eloane em pé, Eloane jogava-se no chão com toda a força em W, minha gente, bum, no chão. Aí eu, Eloane, fica em pé, a Eloane toda molenga assim, ó. Aí eu, Eloane, fica em pé, ela toda molenga, se jogando no chão. Aí depois Eloane pegou, se jogou no chão e ficou assim, ó, com o rosto no chão assim, minha gente, ó, um tempão. E eu chamava, e ela chamava e nada. Aí ela meio que se irritou, né? Ela falou assim, mãe, quem manda na criança é você. Faz ela andar. Aí o doutor, ela não quer andar. Aí foi quando ela disse assim, Eloane, liga a pia ali, abre a pia pra tia, por favor. Aí Eloane simplesmente, minha gente, obedeceu. E aí foi nesse momento que eu achei que tava tudo perdido. Por Eloane ter obedecido uma ordem, significa que Eloane presta atenção. E geralmente os autistas não prestam atenção, né? Aos olhos de um médico que não é especialista no assunto, porque geralmente os médicos peritos do INSS, eles não são neurologistas, né? Eles não são especialistas no assunto, por isso vem tanta negativa para autismo. Por isso que na justiça é aprovado, porque na justiça o juiz determina, pelo que eu pesquisei, que a perícia da justiça seja feita com um especialista naquela doença. Se for um problema mental, um psiquiatra. Se for autismo, um neurologista infantil. Então, na perícia social, às vezes não minha gente. Não tem médico de clínico geral ali trabalhando que entende de tudo. Ao mesmo tempo, não tem o foco principal para aquele tipo de problema, para aquela particularidade daquela doença. Vocês entenderam? Então, eu disse, perdeu tudo agora que a Eloane obedeceu, né? Aí a Eloane foi pra água, abriu a torneira e começou a se molhar. Aí ela começou a molhar a sala toda. Eu disse, doutora, ela é louca por água. Aí quando eu desliguei a torneira, o mundo acabou, minha gente. Manhã tava do lado de fora, manhã começou a escutar os gritos da Eloane. A Eloane começou a gritar e berrar e fazer aquele escândalo e se jogar porque queria ficar mexendo com água. Mas aí depois ela focou em outra coisa, que eu entreguei lá, outro brinquedo. E a perícia continuou. A perícia não foi tão rápida, tá? Ela demorou um pouco. Manhã estava até preocupada do lado de fora. E enquanto eu estava de costa, né? A perita estava aí, como se fosse vocês. E eu estava assim. E por trás de mim, igual eu tô aqui, tinha uma prateleira igual essa, com uns brinquedos. E tinha um fogãozinho, que eu lembro muito bem, um fogão de brinquedo azul. Eloane já é louca por azul, ainda mais por um fogão, que ela adora as bocas do fogão daqui de casa, né, minha gente? Vocês já imaginam o que aconteceu. Eu, muito ansiosa, mas eu não dava pra transparecer que eu tava ansiosa, né? Com aquele monte de papel espalhado na mesa, sendo que ela olhou muito pouco os laudos, ela deu mais prioridade a mim, pra mim falar o que era o sintoma de Eloane, a minha experiência no dia a dia. E ela quis mais observar a Eloane, ela não quis dar muita atenção aos laudos, ela só se atentou ao nome do médico para colocar lá e o diagnóstico principal, né? E teve esses outros diagnósticos que ela saiu escrevendo depois, né? Estrabismo, o pezinho varo, não sei o que, torto, né? A adenoide. Então, que eu ainda vou chegar nessa parte da adenoide, tá? Então, foi tipo uma consulta mesmo, foi um pouco mais demorado, eu não esperava. Aí, quando eu tava lá, assim, olhando os laudos, eu tinha mostrado todos a ela, né? Certo que ela não tava com muito interesse de ver os laudos, então eu colocava... Eu sou muito organizada, eu coloquei todos os laudos por ordem, assim, na mesa, sabe? Caso ela me pedisse, eu só entregava. E fiquei com a pasta no meu colo, né? A pasta de documentos. Caso pedisse mais alguma coisa, nota fiscal, de compra, essas coisas, tava tudo na minha pasta. Eloane, minha gente, simplesmente subiu nessa prateleira, não sei como. Numa prateleira que tinha lá, né? Eu não sei como. Eu sei que ela tava se pendurando lá pra cima, com a perna já tava assim, ó, em cima da mesa, ó. Em cima desse negocinho aqui, ó. Pra pegar um fogão. Aí ela tava digitando, aí ela fez assim, ó.
mãe, corre, pega essa criança, que essa criança já subiu ali em cima. Meu Deus do céu, essa menina não para. Eu disse pra a senhora ver, doutora, que ela não para. Eu achei bom nessa parte, porque ela reconheceu que ela não parava quieta. Aí ela fez, mãe, pega essa criança onde ela já tá lá em cima. Eu disse, é assim, doutora, o dia todinho. Eu capaz de eu endoidar. E à noite, viu, que ela não dorme de noite, não. Aí ela colocou, ela tem insônia? Eu disse, tem. E eu já disse à senhora que foi o primeiro sintoma que fez eu desconfiar que ela era autista. Agora, assim, aquelas perguntas e respostas muito rápidas, sabe? Sem muito olhar, sem muito olho no olho, sem muita interação. Era só as perguntas indo e voltando, mas sem muita empatia, sabe? Sem muito carinho, sem muito aconchego, digamos assim, né? Foi uma coisa mais fria. Mas que foi muito educada, assim, muito atenciosa. Quis ver toda a questão de Eloane, tá? Tem perícia que eu via relatos de mães falando que o médico mal olhou para a criança, mal olhou para o laudo, já mandou sair e disse à noite sai o resultado. E às vezes na porta, quando a mãe sai na porta, já tem o resultado do INSS que foi negado, porque não reconheceu a deficiência. Então, eu acho que de certa forma, tive sorte, né, minha gente? Aí Eloane pegou esse fogãozinho. Aí ela disse, Eloane, como é que ela é? Ela é amorosa? Aí eu falei pra ela assim, olha, doutora, deixa eu parar aqui. Eu precisei dar uma pausa aqui, porque a Eloane tava chorando, minha gente, e eu não lembro mais nem o que eu tava falando pra vocês. Vocês acreditam que eu perdi a linha de raciocínio? Mas aí, continuando, para falar para vocês como que foi, né? Eloane começou a colocar os brinquedos que estavam na prateleira, todos em fileiras, lá no chão. E ela digitava no computador e ela olhava Eloane brincando. Aí eu disse assim, olha, outro motivo que fez eu desconfiar, além dela não ter o atraso na fala, né? Começou a falar recentemente, doutora, porque ela me deu abertura para isso, né? Não, pode ir falando, mãe. Aí eu fui falando. A questão do sono, a seletividade alimentar, o tipo das brincadeiras que ela prefere estar brincando com coisas que não são brinquedo, prefere colocar tudo em fileira, não interage às vezes muito bem com outras crianças. E ela, tudo bem. Ela disse, tem mais nenhum outro problema não? Aí eu falei, tem um probleminha de uma carninha no nariz, que na hora também não lembrei o nome da carne, tá? Que era adenoide. Ela disse, deixa eu examinar. Eu coloquei ela no meu colo. E aí ela fez assim, ó, de longe, minha gente, assim, no nariz de Eloane. Quando ela fez assim, ela disse, eu tô constatando aqui que tem um adenoide. Muito pouco, mas tem. Tudo dela, que ela se referia pra Eloane, era muito pouco, muito pouco. Então, não que eu quisesse que fosse muito problema, vocês me entenderam, né? É que para o INSS, uma coisa que é pouca, geralmente já é um motivo para ser negado, né? Então, a gente pensa logo negativo. Muito pouco, muito pouco. Eu disse, mãe, tudo dela era pouco para a Eloane. Tipo, eu acho que vai ser negado. Então, para resumir a história para vocês, minha gente, eu nem imaginei que, tipo, a negativa iria vir não como é que se diz, da médica, mas sim da avaliação social, né? Por conta da renda. Aí, no momento que Eloane andou para ir na pia, ela olhou o pé de Eloane e disse, o pezinho dela é um pouquinho torto, mas muito pouco também, sabe? Tudo dela era muito pouco. Mas aí ela constatou que Eloane tinha estrabismo, constatou que Eloane tinha adenoide, constatou que Eloane tinha um pezinho torto e constatou o autismo, porque Eloane não interagiu com ela, não prestou atenção nela, ficou focada lá em ficar bagunçando as coisas. E aí teve um momento que, no final da perícia, que ela falou assim pra mim, eu vou ficar com esses 2 laudos, tá bom? Não, ela falou assim, me dê o laudo que eu vou ficar com ele. Aí eu disse assim, eu não entendi, né? Eu falei assim, tem 2, a senhora quer os 2, é? Ela, 2? Por que 2? Ela me questionou, né? Eu disse, por que 1, doutora? É de atraso global do desenvolvimento, que era quando ela estava em investigação. Esse laudo eu fiquei com ele um longo período, para só depois o médico confirmar, né, que era autista, que era autismo, porque ele pediu para ir para fono, para vários especialistas, para aqueles especialistas também constatar se era autismo ou não, para voltar para ele e assim ele dar o laudo. Ela, tá. Então ela constatou, minha gente, que não foi algo feito assim de cara, de primeira consulta. Eu não tô falando para você que se você receber o laudo na primeira consulta, no seu caso vai ser negado no INSS. Não. Mas aí, no meu caso, né, não sei o perito que vai fazer a perícia do seu filho. No meu caso, eles me questionaram a questão. Ela me questionou, né, a médica, a perita, a questão dos 2 laudos e me questionou se, tipo assim, né, se realmente tinha passado por investigação, se realmente não foi algo precipitado, entendeu?
se eu achava que realmente era autismo. Em nenhum momento eu falei que eu desconfiava, né? E tenho essa desconfiança que Eloane não é autista. Até porque algumas amigas minhas tinham me aconselhado a não falar isso. Por quê? Porque se eu, como mãe, chego lá e falo, ah, doutora, o médico tá falando que ela é autista, mas eu acho que ela não é. Então, ela ia negar, né, minha gente? Então, simplesmente, eu nem disse que acho e nem disse que não acho. Eu disse que eu desconfiava que a minha filha tinha alguma coisa pelo fato dela não dormir, mas eu não imaginava o que seria. Até que o médico falou que era autismo, e aí, conforme o comportamento dela durante o dia, que eu fui comentando para ela como era o comportamento da Eloane durante o dia, que quebrava as coisas, que às vezes ficava agressiva. Aí ela me perguntou a questão, eu disse, olha, como ela tá tomando medicamento, doutora, ela tá mais calma, mas ela tem momentos que ela não aceita ser contrariada, não aceita o não. E aí, ela fica agressiva e acaba quebrando algumas coisas dentro de casa, alguns objetos dentro de casa. Mas eu também tento, como mãe, dar limite, que ela não faz o que ela quer. Aí ela tava digitando assim, ela parou, minha gente. Aí fez, mas você não bate nela não, né, mãe? Aí eu falei, não, doutora, eu não bato nela, mas eu tento dar limite que ela tem que entender. E eu já consigo diferenciar o que é uma crise de birra e o que é uma crise de autismo. Ela disse, com quem foi que lhe explicou? Eu disse, o neuro. O neuro me explicou o que é um e o que é outro. Aí eu já sei diferenciar, então ela tem que ter limite também, né? Eu quis falar para ela, e eu não fui bem clara, assim, não complementei a história, mas eu quis falar para ela que não é porque ela é autista que eu uso a deficiência dela como desculpa para alguma coisa ou para ela estar fazendo coisas o que quer, né? Porque assim, minha gente, infelizmente, existem casos que tem mãe que usa a deficiência da criança para justificar maus comportamentos que não tem nada a ver com o autismo. Vocês vão concordar comigo. Aí, por isso que, às vezes, o autismo é visto, né? Ah, o povo de fora diz, também qualquer coisa hoje em dia é autismo. No meu tempo não tinha isso, né? No povo de antigamente. Por que, minha gente, isso acontece? Porque, às vezes, algumas mães, para justificar o mau comportamento do filho, diz, ah, deixa ele fazer o que quer, deixa ele quebrar tudo, deixa ele fazer isso porque ele é autista. Não, minha gente, criança tem que ter limite. E eu sempre falei isso para vocês. Quem quiser me julgar, me julgue. Quem quiser falar mal, dizer que eu tô errada, que fale. Mas essa foi a orientação passada por os médicos que acompanham a Eloane, que criança precisa, sim, ter limite, independente de ser deficiente, de ser autista ou não ser, tá? Ela tem que entender que eu sou a mãe dela, que eu sou a autoridade, então... aí eu sei como agir. Antigamente eu não sabia, ficava desesperada. Eloane, de vez em quando, leva uma lapadinha na mão. Eu dou sim, não dou com força, mas eu bato na mão dela para ela entender. Se ela der língua para mim, eu falo que não pode. Se ela me bater, eu bato na mão dela de volta para ela saber que aquilo dói. Se ela puxar meu cabelo, eu puxo o cabelo dela também para ela aprender. Eu não sei se eu tô agindo da forma certa, mas eu tô agindo da forma que minha mãe agiu comigo quando eu era criança, né? E eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito educada. Eu sempre soube respeitar as pessoas mais velhas. Eu sempre soube me calar numa conversa, porque eu acho uma coisa feia quando a mãe tá conversando e a criança chama a mãe de mentirosa na frente do povo. Alguém oferece alguma coisa, a criança tá com o bucho estourando de comida e a criança fica assim, ó, na comida dos outros, sabe? Mas tem coisa, minha gente, que a gente não consegue controlar, né? A gente diz que não quer que o filho da gente faça e o filho acaba fazendo. Mas a gente tenta. É a vida de mãe, a gente aprende errando. Então, aqui eu tô trocando experiência junto com vocês. Ela disse que queria um laudo. Eu falei pra ela qual dos dois. Expliquei o motivo. Aí ela falou que queria ficar com o laudo original. Tipo assim, minha gente. Quando eu saí pra fora da perícia... Um guarda lá, ele gostou muito de Eloane. Eloane acabou encantando todo mundo que estava esperando atendimento, sabe? Ela saiu mexendo com todo mundo, brincando com todo mundo. Então eu disse, ai meu Deus, esse negócio vai dar muito errado, porque, querendo ou não, minha gente, a gente torce que a criança esteja demonstrando deficiência. E naquele momento, Eloane não estava demonstrando, não. Estava interagindo, não com criança, mas com os adultos lá, né? Então, a gente já pensa, né? Vai dar tudo errado. Mas não é bem assim, né, minha gente? Ó, eu tô contando minha experiência pra vocês. Não significa que o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Mas se caso você passou por isso e seu filho tava calmo e você tá com um pensamento negativo, nem sempre fica com esse pensamento negativo. Porque às vezes a resposta é positiva, tá? No final das contas, às vezes a resposta é positiva. Então, o médico, o menino, o guarda do INSS, falou que era a primeira vez daquela perita fazendo perícia lá no INSS de Gravatá. Ela tinha vindo de Recife, né, para dar plantão lá nesse dia. Era um mutirão, um sábado. Então, ele disse que nunca viu um médico
pedir xerox dos laudos dos pacientes para ficar com uma xerox para ela. Nunca viu. Geralmente já tá tudo arquivado no processo. Quando não está arquivado no processo, tipo assim, ela já olha na hora lá e já vai ver, contestar, né, na hora já que tá lendo e devolve para a paciente, né? Aí, ainda bem que eu pensei na hora e eu falei assim, não, doutora, o original a senhora não pode ficar, né? Que eu vou precisar dele, não, até para outras finalidades. O que é que eu percebo depois disso tudo, minha gente? Meu pensamento final, eu conversando em casa, porque geralmente, ultimamente, nossas conversas têm sido voltadas a respeito disso aqui em casa. Todo mundo, né? Eu e mãe direto, meu marido, com as meninas do WhatsApp. Então, geralmente, quando a gente tá focado numa coisa, o nosso vocabulário só gira em torno daquilo, né? Ultimamente, eu não tenho falado sobre colchão, não tenho falado sobre nada, eu tenho falado só sobre isso. Eu achei que na cabeça da médica ela pode ter pensado da seguinte forma: como eu já vou aprovar o benefício dela, né? Então ela não vai precisar mais dos laudos. Não sei se foi essa a intenção dela. Eu sei que ela queria ficar com os laudos e eu nunca vi isso. E o guarda também disse que trabalha lá. Os outros médicos peritos, nenhum deles pede laudo para ficar com ele. Como eu me recusei a dar o laudo a ela, ela falou assim: então saia lá fora, tire os xerox dos 2 laudos e entre aqui e me devolva. No momento que ela falou, pode se retirar, né? Boa sorte, por mim tá tudo ok. Aí, Eloane não queria sair, minha gente. Ela não queria soltar o fogão velho, o fogãozinho, né? Azul. E aí ela fez escândalo. Ela se jogou no chão, ela derrubou as cadeiras, a cadeira que eu tava sentada, ela bateu o pé na porta, ela ia segurando o fio do computador para puxar. Então ela teve uma crise terrível lá, que a médica ficou assim olhando, né? Aí ela constatou também que o que eu falei, que ela não aceita ser contrariada, era verdade. E aí, quando a gente saiu pra fora, que eu tranquei a porta, ela de dentro da sala, com certeza, ficou escutando o escândalo de Eloane do lado de fora, querendo o fogão. Porque Eloane se jogava pra trás, Eloane queria vomitar, Eloane ficou sem ar. Eloane se batia, me batia, ela se batia, se jogava no chão. Foi um escândalo. Eu e mãe pra tentar controlar. Quando eu saí, ficou todo mundo assim olhando, né, apreensivo, porque a perícia demorou. Então, mãe apreensiva querendo saber se já tinha resultado ou não. E eu falei assim pro guarda: aqui tem alguma lan house perto? A ele: por quê? Eu disse: porque ela quer xerox dos 2 laudos. A ele: nunca aconteceu isso aqui, pra que ela quer? Tem certeza? Eu tenho. Aí ele falou assim: olha, como sua filha tá chorando muito, tá em crise, eu vou tirar a xerox aqui, tá? Eu vou abrir uma exceção pra você. Então ele foi lá na impressora do próprio INSS, tirou a xerox pra mim. Aí ela chamou outra senha, eu fiquei do lado de fora com a Eloane fazendo escândalo, esperando a outra perícia acabar, né, da segunda pessoa que entrou após eu. E aí ele bateu na porta e falou: ó, a menina que a senhora pediu as xerox, tá aqui. A senhora realmente pediu essa xerox? Pedi sim, me dê. Aí eu entreguei: se a senhora quer mais alguma coisa? Ela nem olhou pra mim, ela fez: não, já tá de bom tamanho, boa sorte. Nem olhou e fez assim com a mão: pode se retirar. Muito fria, sabe? E assim, obrigada, doutora, pela atenção. Me retirei, né? Muito educada também, não xinguei, não fiz nada. Vim embora. E vim com esse pensamento, né? Que tinha dado errado. Primeiro, porque Luana abriu a torneira quando ela mandou. E o segundo motivo, né? Que eu achava que iria dar errado era todas essas questões. E uma das questões, assim, que ela também me questionou foi a medicação. Eu levei as caixinhas dos remédios, né? Rasguei a caixa do remédio só com o nome e mostrei pra ela. Aí ela disse quais as medicações que ela toma. Aí eu mostrei, né? Neoleptil, doutora, melatonina e essa outra medicação aqui pra fazer cocô, que é aqueles pozinhos. Eu até levei um sachêzinho daquele de pozinho, sabe? Que Luana faz cocô, pra Luana fazer cocô. Aí ela fez: isso tudinho? Eu disse: isso tudinho, doutora. Por que ela toma isso aqui, esse laxante? Eu disse: porque ela não faz cocô. Por que ela não faz cocô? Aí eu, mesmo assim, me questionando de novo pra ver se eu entrava em contradição, né? Aí eu falei assim: doutora, eu expliquei que ela só come banana, maçã e mucilon, tudo isso prende o intestino dela, ela tem seletividade alimentar, ela não come mamão, essas outras coisas. E ela não foi pra nutricionista ainda, porque o SUS não chamou ela ainda pra nutricionista. Aí ela falou: então ela tem constipação crônica, né? Aí eu falei: aí ela, no computador, constipação crônica, só come, como é o nome do negócio que ela come? Os mucilon, leite e banana. Ela, mucilon, leite e banana. Ela digitou tudo que a Eloane comia lá. Então, eu entreguei a xerox pra ela, entreguei na mão de Deus. E o resultado, que o vídeo já tá longo, minha gente, é que a Eloane
teve a deficiência comprovada pelo INSS, tá? Mas o benefício, infelizmente, foi negado por conta da renda. Então, veio escrito lá, benefício indeferido. Eu não sei se eu vou editar esse vídeo, mas talvez eu deixe na capa desse vídeo o print, tá? Pra vocês verem que não é mentira minha. O print que tá o indeferimento, né? Lá no indeferimento tá falando assim, foi indeferido porque a família ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Então, o caso da minha filha, do benefício ter sido negado, não foi a deficiência. Ela teve a deficiência reconhecida. Então, para o INSS reconhecer a deficiência é muito difícil. Significa o quê, minha gente? Que a dúvida que eu tinha se a Eloana era autista ou não foi tirada, né? Então, ela reconheceu que a Eloana é autista. Então, eu tinha essa dúvida para um médico do INSS que nega por tudo. Crianças, às vezes, de um nível de suporte maior que o da Eloana é negado. Eu acredito que ela realmente é autista, tá? Não tem dúvida mais. Que eu ainda questionava, disse a vocês que eu tinha vontade de levar ela em outro especialista, né? Não sei se eu ainda vou fazer um dia isso, mas teve a deficiência reconhecida. Mas não teve o benefício concedido por conta da renda, né? Porque eu estou trabalhando. Então, agora eu estou numa sinuca de bico, minha gente. Porque eu estou sem Bolsa Família, eu estou sem o BPC, e se eu pedir demissão, eu vou ficar um período, né, sem emprego e sem receber BPC, porque se eu pedir demissão para dar entrada novamente no BPC, tudo isso demora, porque essa questão que eu tô contando para vocês foi desde setembro que a gente vinha, né, a gente já está no mês de janeiro, minha gente, a negativa veio dia 25 de dezembro, então é 2, 3 meses para poder conseguir marcar a perícia, dependendo do local, da região, tem vezes que é até mais longa a perícia. Se eu pedir demissão nesse período, minha gente, eu vou ficar sem emprego, sem nenhuma renda durante esse período. Então, vocês compreendem. E, ao mesmo tempo, eu quero pedir demissão, não porque eu quero viver do benefício da minha filha, tá? Como já foi dito, que eu queria viver do benefício da minha filha. Minha filha não recebe benefício. E eu sinto muita vontade de trabalhar e quero trabalhar. É pela necessidade de eu cuidar mais da minha filha, de eu ter mais tempo para ela, que ela tá precisando de mim, e cuidar da minha mãe, já que mãe vai operar, tá, minha gente? Então, não é mentira o que eu tô falando pra vocês. Se você não me acompanha aqui, você não sabe da minha história, você pode pesquisar, porque a história da gente vem de muito antes disso, tá? Muito antes de benefício. Eu relutei muito pra poder tentar esse BPC, porque uns diziam que não dava certo, eu não queria perder tempo e acabei perdendo. Mas, se for o caso de eu pedir demissão, não pelo motivo de querer o BPC, tá? De querer viver às custas do INSS, porque eles acham que a gente vai fazer desse dinheiro, né, luxar com o dinheiro da criança. Mas não é nada disso, né? E eu também não queria continuar trabalhando e ter o BPC para ter muita renda, né? Como muita gente diz, tu é um olhão grande, né? Tu quer tudo. Minha mãe mesmo já disse, não se pode ter tudo, né? Já ia ser negado. Mas, pela questão que o salário de Eloane ia ser de Eloane, minha gente, e o meu ia ser meu. Vocês estão compreendendo que um salário só não dá para eu preciso estar complementando, me endoidando, me virando nos 30 para poder conseguir tudo. Se eu conseguir ganhar fralda pelo SUS, remédio, e o BPC for negado futuramente de novo, se eu vir a tentar, que eu não sei se eu vou voltar a tentar, tá? Não sei, eu tô muito em dúvida. Vai me ajudar muito, senão Deus vai dar um jeito, porque eu sei que Deus nunca desamparou a gente, então fome a gente nunca passou. Se eu for demitida também por muitos motivos aí, como é que se diz, quebra de contrato, ou a prefeitura não me quer mais, ou eu pedir demissão por conta da demanda com minha mãe e com minha filha também, tudo isso, minha gente, eu vou estar relatando para vocês futuramente, mas assim, é tudo feito de uma forma sem maldade, sabe? E porque é o jeito necessário. Não é porque eu tô querendo uma coisa ou outra. Eu sempre tenho que estar me explicando aqui, porque às vezes eu sou mal compreendida, né? Muitas vezes. Então, eu tenho a opção de entrar na justiça. Só que aí eu não vou fazer, porque pelo que me aconselharam, ia ser negado também devido à casa, devido a morar com minha mãe. Ia ter muitas negativas nessa parte, porque a casa era arrumadinha. Não sei se isso procede, se você entende mais disso, deixa aí nos comentários. Eu achava que a avaliação social da justiça era para eu ir lá na justiça, igual eu fui no INSS, mas aí ao contrário, é eles que vêm até você. Nesse caso, eu acho que na justiça não iria ser necessário uma nova perícia médica, porque se no INSS já foi constatado, né, poderia pedir a dispensa da perícia judicial médica, só ia passar pela avaliação social, só que é um processo muito longo, né, diz que tem lugar que é 6 meses, 8 meses, 1 ano, na justiça para poder ser julgado,
E tem a opção de eu entrar de novo, né, do zero no INSS, com essas negativas do poder público. Então, eu vou ver se vão me conceder as fraldas. Se não me conceder as fraldas pelo SUS e os remédios, eu vejo o que eu faço futuramente. O futuro a Deus pertence, eu já tô aceitando mais essa parte da negativa. E a gente entrega na mão de Deus, e como eu falei, de fome ninguém morre, tá, minha gente? Desculpa o vídeo ter ficado longo, fique todos com Deus, um beijo, tchau, tchau. Isso foi um pouquinho do meu relato, do que eu tô passando aqui, como foi, tá? Pra você também se tranquilizar, caso você vá passar por isso.